Pra mim e pra milhões de pessoas, Michael Jackson foi o maior artista que já existiu. O cara simplesmente gabaritava todas as categorias artísticas. Cantor, compositor, dançarino, pintor, ator, produtor, diretor, e na maioria deles ele ainda era um fenômeno. Além disso, era um cara com um coração puro e imenso, apesar de que nem todo mundo o via dessa forma. A mídia sempre insistiu em tentar propagar o cara como um vilão, manipulando o público a questionar sua índole, seu caráter e até a sua identificação racial. Just recently there was a story, and I know one of your attorneys held a news conference. There was a story about you wanting to have a little white boy play you in a Pepsi commercial. That is so stupid. That's the most ridiculous, horrifying story I've ever heard. It's crazy. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas polêmicas que o Michael já foi envolvido, principalmente uma, e qual a história real dela e as possíveis motivações que faziam com que as grandes mídias insistissem em tentar queimar o cara com todos os esforços do mundo. I don't care if the whole world is against you or tease you or say you're not going to make it. Believe in yourself, no matter what. Povo do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Carmine Uai. Se o tema do vídeo de hoje já te chamou a atenção, já deixa o like, se inscreve aqui pra eu saber que eu posso continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E ativa o sininho pra não perder também. E antes de ver o vídeo, já me conta o seguinte: você acha que o Michael estava envolvido de fato naquelas polêmicas lá com crianças, aquelas coisas que eu não posso usar as palavras aqui no YouTube pra descrever? Comenta aqui e quando o vídeo acabar, você volta aqui pra ver se você continua com o mesmo pensamento. Demorou? No mais, vamos embora pro vídeo, se inscreve no canal e toda semana nós vamos aprender uma coisa nova aqui. Why is that so important? You know, that's not important to me. I'm a great fan of art. I love Michelangelo. If I had a chance to talk to him or read about him, I would want to know about what inspired him to become who he is, the anatomy of his craftsmanship, not about who he went out with last night or why he decided to sit out in the sun so long. What's wrong with, I mean, that's what's important to me. Michael Jackson passou por muitas mudanças em sua aparência durante toda a sua vida. Mas será que essas mudanças eram por vaidade ou por problemas reais que rolaram na vida do artista? Bom, a mídia nunca se cansou de vender histórias terríveis sobre a aparência e a saúde do Michael. Uma das grandes polêmicas é a tal da troca de cor, que alegaram que ele quis virar branco. Mas não é simples assim e muito menos foi por vaidade. Nos anos 80, Michael Jackson foi diagnosticado com vitiligo e lúpus, doenças que atacam diretamente a pele e foram confirmadas em sua autópsia. No começo, ele usava muita maquiagem para cobrir a manifestação da doença, que além de deixar a pele clara, deixava ele muito sensível à luz solar. Ele tentou usar produtos para retardar o efeito, inclusive a hidroxicloroquina no couro cabeludo. Mas no final a coisa avançou tanto que ele acabou concluindo com um processo de despigmentação que tirava os pedaços, as partes de pele negra que ainda tinham na pele que já estava toda branca dele. Até para ficar uma coisa uniforme, a doença devia incomodar muito ele, despertar inseguranças, enfim. Além da pele, também teve muitas mudanças que ele fez no nariz, Por que ele afinou tanto o nariz? Lá no início eu falei que o Michael não era um vilão, Mas isso não quer dizer que ele não era um cara muito quebrado mentalmente, emocionalmente. Afinal, o cara teve uma infância muito conturbada, o pai dele era uma pessoa terrível, a vida dele sempre foi exposta desde que ele tem 5 anos, e em uma biografia não oficial, é dito que o Michael quebrou o nariz em um ensaio, e devido a isso ele teve que fazer uma rinoplastia. Só que a cirurgia não deu certo, acabou trazendo dificuldades pro astro respirar, e depois ele teve que fazer uma outra rinoplastia para corrigir. Já na sua autobiografia, ele fala que teve mudanças no rosto por causa da puberdade, da alimentação vegetariana e perda de peso. Será? Essa eu já não compro muito não, essa puberdade foi muito forte, Pera aí, ué. Mas teve uma parada que rolou. Em 84 ele tava gravando um comercial da Pepsi e nisso teve um acidente que o cabelo dele pegou fogo. Ele chegou a ter queimaduras de 2º grau no couro cabeludo e obviamente isso acabou afetando o rosto dele, Nem que seja nas beiradinhas, gente? Então ele teve que fazer cirurgias pra consertar e ele fala disso no documentário Living with Michael de 2003. Porém, essa parte não foi ao ar porque o jornalista Martin Bashir, que é o cara que produziu essa parada, um grande filha da... foi completamente desonesto e sensacionalista nesse documentário, na edição do documentário. O programa ele acompanhava o Michael no seu dia a dia durante 8 meses e ele tinha esse objetivo de mostrar esse lado mais pessoal dele, como que era o Michael Jackson nos bastidores, no dia a dia, na casa e tal. Só que o cara fez uma edição que distorcia totalmente o Michael. Tirava coisa de contexto, sugeria uma coisa, sugeria outra coisa, tá entendendo? O Michael inclusive morreu bolado com esse cara, mas nem foi a maior injustiça que ele sofreu, cara. A coisa mais injusta que sofreu com o Michael Jackson foram as acusações dele de se envolver com as crianças lá e aquela coisa toda.
Em 1993, Michael Jackson foi acusado de aquele crime que eu não vou falar aqui, Jordan Chandler, um menino de 13 anos. A história é a seguinte: o carro do Michael quebrou e foi rebocado. Lá na empresa do reboque, o Michael aluga um carro. E o dono dessa empresa é David Schwartz. David era o padrasto de Jordan Chandler. Eu vou colocar umas imagens em IA aí, são só ilustrativas, tá, galera? Eu não sei a cara dessa galera, não. Tipo, nem achei isso. Mas enfim, o Jordan era filho do Evan Chandler com a June Schwartz, que agora estava casada com esse David, beleza? Então a June casada com o David, ela é mãe do Jordan, que é filho do Evan, que tá fora do casamento, beleza? Nesse contexto aí do aluguel do carro e tal, cria-se uma amizade e o Jordan começa a frequentar o Rancho Neverland, que era aquele rancho que o Michael tinha, que era tipo um parque de diversão no quintal da casa dele. E o pai do Jordan, o Evan, ele até incentivava essa amizade com o Michael, ele pediu pro Michael construir uma casa junto ao Neverland pro Jordan. Vai vendo. Até que o Michael faz uma viagem e ele leva o Jordan e a June, a mãe dele. E nisso aí parece que o Evan ficou meio enciumado. Na volta da viagem, o Michael fica na casa do David e da June por 5 dias. E ele dormia no quarto com o Jordan e o meio-irmão do Jordan. Inclusive, beleza, essa parte é meio bizarra mesmo. Mas o fato dele ser um crianção não implica que ele era um criminoso também. A mãe do menino estava em casa, o padrasto estava em casa, né? Mas foi aí que o Evan começou a suspeitar que o Michael tinha uma conduta imprópria, entendeu? Mas até aí ele não tinha visto nada de bizarro acontecendo mesmo. O menino não tinha falado nada, a mãe não tinha falado nada e ele tava em casa, gente. Mas em junho de 93, por conta dessa suspeita do pai, o Jordan e o Michael param de se encontrar. E aí tem uma ligação, velho, entre o pai do menino e a mãe do menino, que eu vou deixar aqui pra vocês escutarem o áudio do que o cara tava falando, sobre o que ele ia fazer em relação a isso. Aí vocês tiram suas próprias conclusões. This man is going to be humiliated beyond belief. He will not believe it. He will not believe it can happen. Beyond his worst nightmares. Sell one more record. This attorney I found, I mean, I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch I could find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a massacre if I don't get what I want. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want, and they will be destroyed forever. They will be destroyed. June is going to lose Jordy. She will have no right to ever see him again. Yeah. That's a fact, Dave. That's what's Does that help Michael's career will be over. Does that help Jordy? Michael's career will be over. And does that help Jordy? That's irrelevant to me. Vocês estão vendo pra onde que tá indo, né? O Evan era dentista, parece que ele atendia algumas celebridades até. E em agosto do mesmo ano, quando ele foi extrair os dentes do filho, enquanto o Jordan estava lá doidão de sedativo, que ele tacou sedativo no menino, o Evan perguntou pra ele se o Michael já tinha encostado nele naquele lugar. E o menino respondeu que sim. E é aqui que a merda começa a ir pro ventilador. A equipe jurídica do Evan pediu $20 milhões pro Michael, ameaçando de levar ele pra justiça. O Michael recusou, aí a própria equipe dele fez uma oferta de $1 milhão. E, gente, fazer acordo não significa admitir culpa, né? Você faz o acordo, às vezes, pra poder abaixar a poeira de uma questão, né, complicada, mesmo você sendo inocente. Tipo assim, calma, vamos fazer um acordo aqui pra, né, não ir pra justiça, porque isso não tem cabimento que você tá falando, só que eu não quero que, né, queime meu nome e etc. Então, tipo assim, não quer dizer que é um atestado de culpa. Aí o Evan não aceitou esses $1 milhão, pediu 15 milhões, a equipe do Michael abaixou pra 350 mil, e o Evan chegou a pedir um contrato de produção cinematográfica de 20 milhões. O Evan, gente, ele era roteirista também, não era só dentista, olha aí, ele tem até filme lá, não sei qual que é não, mas ele tem até um filme que ele fez o roteiro. Vocês estão entendendo o rolê, né? Ah, mas o menino confirmou que rolou. O sedativo que o Evan usou no Jordan chama amobarbital. Esse sedativo deixa a pessoa no estado hipnótico e possibilita a implementação de falsas memórias. Como que faz isso? O que significa isso? A pessoa fica num estado de hipnose, de transe, e ela aceita sugestão muito fácil. Sabe quando você vê lá o cara, você esqueceu o seu nome, você não sabe qual que é o número 7, mas você esqueceu. Aí a pessoa conta e ela pula o 7 e não sabe. Tipo, isso é uma sugestão que ela recebeu, e por ela estar naquele estado de transe ali, meio dormindo, de acordada, a pessoa aceita a sugestão. Então esse remédio, ele deixava a pessoa nesse estado, o nível de sugestionabilidade da pessoa fica maior, então
ela aceita e acaba criando uma memória falsa. Faz sentido? E aí depois que passa o efeito, ele não sabe diferenciar se aquilo era uma coisa, uma confusão, ou se era uma memória de verdade. É tipo um sonho, eu imagino, fraga. Sabe quando você tem um sonho muito real, você fala, cara... Mas a partir disso começou uma investigação criminal contra o Michael. Rola mandado de busca lá na Neverland. A polícia interrogou 30 crianças que eram amigas do Michael. Todas falaram que ele não era aquela coisa horrorosa. E parece que até a estratégia da polícia foi um negócio super agressivo, fraga. Já chegaram falando pros pais das crianças que tinha acontecido as coisas, que as crianças foram usadas. Falavam pras crianças que alguém tinha tirado foto delas nuas. Tipo, tudo jogando verde, sabe? Então, olha que absurdo, velho. E nesse rolê todo, o Michael ainda tava cercado de aproveitadores. Pessoas que tinham algum ressentimento com o Michael, que trabalharam com ele, alguma coisa aconteceu, a galera pedindo 10, 20, 100, 150, 300 mil dólares pra vender uma história pra incriminar ele. Pro jornalista, pra revista, entendeu? Aí arrumaram um psiquiatra que já tinha falado que tinha suspeita do crime antes de conhecer o Jordan. Aí o menino foi no psiquiatra e disse que o crime rolou por meses, descreveu a questão do Michael, que vocês me entenderam, e falou que aconteceu isso e aquilo. Essa parte é bizarra, né? Mas nessa história sempre tem um mas. A polícia chegou a submeter o Michael a uma revista íntima. Olha isso, cara. Pra ver se a descrição que o menino deu do órgão, né, batia com a realidade. Diz que essa revista durou 25 minutos, com o Michael pelado no meio de uma plataforma na sala, completamente abalado emocionalmente. A cabeça do cara já não era de boa por causa da infância. Imagina você passar por essa ainda. E apesar do grande esforço da polícia em confirmar, né, o que o menino falou, o Jordan tinha dito que ele era circuncidado, mas a autópsia do Michael Jackson mostrava que não era. O negócio é insano. Essa investigação veio a público e afetou profundamente a carreira do Michael. Ele perdeu patrocínios como a Pepsi, que já patrocinava ele há anos. Ele teve que parar a turnê porque ele não tinha cabeça para lidar com isso tudo. Ele ficou doente, perdeu peso, foi viciar em remédio, tipo calmante, tipo aqueles que quando ele foi embora ele tava sob efeito. E a partir desse primeiro caso começou uma onda de acusações. E a mídia caía em cima dele tanto porque ele era o cara mais famoso do planeta. Entende? Tipo assim, o cara era qualquer notícia com o nome Michael Jackson ia dar clique, né? Na época não era clique, ia vender jornal. E ainda se fosse uma notícia bizarra, cabeluda, grotesca, aí ia vender mais ainda, entendeu? Então virou meio que um hype, virou uma trend, né? Falar loucuras do Michael Jackson, coisas bizarras do Michael Jackson. Porque ele realmente era um cara muito excêntrico, era um cara muito diferente, velho. E ele era um prato cheio, né? Porque, tipo, o fato dele ter o rancho lá e tal, ele gostava muito de estar com crianças, brincar com as crianças, até porque eu acho que ele teve uma infância muito reprimida, então ele devia ver nisso uma maneira dele se compensar a sua própria infância, sacou? Era um prato cheio, velho, pros jornal, pros tabloides, né, que eles falam. Mas olha pra você ver como é que o cancelamento é perigoso. Do you like to buy jewelry? No. For my mother, Elizabeth Taylor, yes. Because Elizabeth loves jewelry. My mother loves jewelry. Bom, voltando ao caso, em 94 foi fechado um acordo com os Chandler para fechar o caso. 15,3 milhões de dólares em fundos fiduciários para o Jordan, que ia ficar para quando ele fosse maior de idade. 1,5 milhão para cada um dos pais e 5 milhões para o advogado. Mais de 20 milhões aí para o Michael nessa brincadeira que, ao meu ver, é fruto da ganância de um pai enciumado que quis usar o filho para extorquir o Michael Jackson. Pai que, inclusive, em 2006 bateu no Jordan com uma barra de musculação, sufocou ele e borrifou gás de pimenta no seu rosto. E alguns meses depois da morte do Michael, ele tirou a própria vida. Como se tratava de um crime muito sério, né? A investigação continuou rolando em paralelo a outras investigações que foram surgindo ali nos anos 90. E aí, em 2005 rolou um julgamento final para toda essa história. As acusações foram... Vou ler essa aqui pra vocês, mas eu vou colocar um pi porque eu acho que o YouTube pode barrar. 4 abusos sexuais de menor, 4 intoxicações de um menor para matá-lo, uma tentativa de conspiração para manter a família de uma vítima em cárcere privado e conspiração para extorsão e sequestro de menores. A seleção do júri começou em janeiro e em junho o Michael foi absolvido de todas as acusações. Todas, mas a mídia não fez questão de mostrar isso. Ele nunca mais voltou ao rancho Neverland e ele foi morar na Irlanda por um tempo. E depois disso ele teve 4 anos de vida e foi embora. É tenebroso, gente. My childhood was completely taken away from me. There was no Christmas, there was no birthdays. It was not a normal childhood. No normal pleasures of childhood. Those were exchanged for hard work, struggle, and pain, and eventual material and professional success. But as an awful price, I cannot recreate that part of my life, nor would I change any part of my life. However, today, when I create my music, I feel like an instrument of nature. I wonder what delight nature must feel when we open our hearts and express our God-given talents.
The sound of approval rolls across the universe, and the whole world abounds in magic. Wonder fills our hearts for what we have glimpsed for an instant, the playfulness of life. And that's why I love children and learn so much from being around them. I realize that many of our world's problems today, from the inner city crime to large-scale wars and terrorism and our overcrowded prisons, are a result of the fact that children have had their childhood stolen from them. The magic, the wonder, the mystery, and the innocence of a child's heart are the seeds of creativity that will heal the world. I really believe that. Bom, galera, eu acabei focando mais numa história principal, né, que abriu as portas ali para todos os outros escândalos envolvendo o Michael com essa coisa de criança e etc. Mas é muito fácil de você conseguir achar isso na internet, tá? Na Wikipédia mesmo você tem vários artigos, o outro sobre a acusação, o outro sobre o Michael Jackson, enfim, que você consegue ir pegando várias informações ali. Então, se você tiver interesse de entender mais, eu recomendo que você leia lá. A maioria desse vídeo, inclusive, foi retirado de lá. É muito triste o que fizeram com ele, que pra mim foi o maior artista de todos os tempos, e continuam fazendo até hoje, né? Eu ainda não vi o filme, mas eu já vi várias pessoas criticando com a mesma energia, assim, né, que eram feitas essas críticas de antes. Mas ele deixou um legado muito absurdo e a justiça acabou fazendo sua parte ali no que ele foi absolvido. Tirando o prejuízo que ele teve lá com o Jordan Chandler, né, que parece que é um cara que nem quis falar com os pais mais depois, que de vergonha de ter aceitado que eles tivessem feito isso e etc, sabe? No mais é isso, o vídeo vai chegando ao fim. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. Vou pedir a sua inscrição. Se você gosta desses assuntos, de aprender uma coisa toda semana, deixe seu like se você achou que esse vídeo te informou bem, e deixa um comentário aqui sobre se você mudou de ideia ou se você sempre achou que ele fosse um cara certo, puro, e que ele nunca faria esse tipo de coisa, e no final desse vídeo você concluiu realmente que ele não é um criminoso. Não era, né? Então, beijão, obrigado pela sua atenção e tchau!